Bom, fala um pouquinho, né, sobre mim e quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho uma trajetória bem diferente, tá, do que a gente costuma falar de uma pessoa, de pessoas, né, de uma maneira geral. Eu sou tecnologista de formação, então eu fiz ciência da computação. Eu sou mestre em engenharia, né? Então tem algumas coisas que eu falo que assim acontecem, né, por obra do destino. Então o cruzamento interplanetário quis que eu estivesse aqui neste momento, nesse lugar. Fiz MBA em administração, né? Estou concluindo agora um MBA em Data Science e Analytics. Então isso tudo, né, bem nesse mundo e nessa filosofia mais dinâmica para exatas, até que num momento a Acreditas me convidou para estar nesta posição hoje de vice-presidente de pessoas, tá? E eu resolvi ponderar e topar o desafio, né? Topar pegar tudo aquilo que eu conheço sobre tecnologia, sobre gestão através de dados, sobre execução, processos, né? E evolução contínua das coisas. E falei, por que não? Né? Eu trabalhei em diversos segmentos, trabalhei muito em setor bancário, trabalhei também em consultoria de desenvolvimento de software, né? Então trabalhei em multinacional, em empresa nacional, trabalhei em startup, em grandes bancos, então já tive minha dose de emoção nesta vida até aqui. Deixei meu LinkedIn para vocês, depois se vocês quiserem, né, conectar para a gente trocar mais ideias, bater papo, fiquem à vontade. A primeira coisa que eu acho bastante interessante, né, as pessoas sempre me perguntam assim, nossa, mas o que aconteceu para você dar esse passo na sua vida, né? Eu falo que, na verdade, a gente entende muitas coisas ao longo do tempo, né? Eu entendi que lidar com pessoas, né, formar times de alta performance era uma coisa que sempre, para mim, sempre foi muito importante, né? Para mim, sempre foi algo muito especial, né? Então, em todos os resultados das empresas que eu trabalhei, e eu fiz essa ponderação sobre por que não potencializar isso, por que não ser a pessoa número um nesse assunto dentro de uma empresa e que possa fazer isso de uma maneira mais intencional no dia a dia. Foi isso que me levou a essa tomada de decisão. Posso dizer para vocês que toda a minha experiência de RH do alto desses 2 anos, né, já me renderam muitas experiências e muitas histórias para contar, que eu acho que é um pouco disso que eu trago aqui para vocês hoje, tá? Para eu poder entrar um pouco no case que eu queria dividir com vocês, né, naquilo que efetivamente eu quero discutir um pouco, né, falar um pouco sobre o que aconteceu e como a gente chegou, eu queria dar um pouquinho do contexto, né, do case, porque eu acho que isso a gente não consegue tirar da equação, né? Aqui eu estou trazendo um contexto mais de startup, porque é o meu caso hoje, né? Então a gente está falando Acreditas, uma startup com 3 mil pessoas, então é uma startup gigantesca, mas não deixa de ser uma startup. Então a gente está falando, né, de um contexto onde a gente tem múltiplos desafios e desafios que são externos, né? Além dos desafios internos, e como é que isso se desenvolve dentro da organização, né? Então, a gente está falando que a maioria das startups hoje, especialmente no Brasil, elas estão buscando um break-even, elas estão buscando um IPO, elas estão atrás realmente, né, de fechar as contas, porque a gente tem uma situação macroeconômica aí em que a gente está vendo que os juros continuam altos, apesar dessa tendência de queda que a gente está vendo agora, né, mas os juros ainda continuam altos, e o crédito está bastante escasso. Então, como a gente tem crédito escasso e juros altos, a maioria das startups não tem mais esse aporte de dinheiro que a gente estava acostumado a ver, né? Que a gente estava acostumado a ver de uma maneira constante nas startups. Então, isso trouxe um momento de equilíbrio e um momento de muito pensamento, muita atenção, muita reflexão dentro das empresas. E aí, se a gente olhar, né, para a estruturação da área de pessoas dentro das empresas, né, a gente pode ver que a corda sempre arrebenta desse lado,
né? Então, quando a gente fala da área de RH, o famoso RH é sempre a área que tem a última, é o último na escala de investimento, né? É a última área em termos de priorização de projetos, esse tipo de coisa. Então, isso para mim foi uma novidade, confesso a vocês, que quando eu saí da área de tecnologia, fui para a área de RH, eu fui de um lado do balcão para o outro, né? De quem demandava para ser quem executava, e aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que se vive nesta área? E aí, nesses 2 anos, especialmente, acho que 2000 e final, né? Um ano, vai, nesse segundo semestre de 22, primeiro semestre de 23, o cenário que eu vi, né, não só para mim, mas para as pessoas, né, de startups, de área de RH de startup ali, tem muito a ver com isso, né? Então, a área precisando se reinventar para estar a serviço do negócio, a área precisando estar disponível ali, mas com algumas concessões, né? Buscar reduções de custo, né? Então a gente olha ali para custo de pessoas, então a área de pessoas tem que entender o que faz e como faz. Necessidade de automação, e aí você fala, nossa, como é que eu vou automatizar processos de RH sem ter investimento ou sem ter a devida prioridade no momento de retenção de custo, né? Porque a gente ainda tem muita atividade operacional dentro dos RHs, independente do tamanho da empresa, independente da quantidade de dinheiro que essa empresa tenha. E o baixo investimento que a gente tem, né, necessidades de renegociar contratos. Então, assim, aquela coisa, poxa, eu, por exemplo, hoje eu uso Greenhouse, né, então é a melhor ferramenta de contratação, eu uso Degree, melhor ferramenta para a gente ter universidade corporativa, eu uso, né, eu falo que eu tenho várias Ferraris na garagem e não consigo andar muito com essas Ferraris nos dias de hoje. Então, como é que a gente faz sabendo que tem que lidar com custos, né, e a gente tem grandes contratos. Então, quis dar um pouco desse panorama, porque acho que isso é pano de fundo que faz com que toda e qualquer coisa que a gente venha a fazer fica muito mais desafiadora, fica muito mais complexo nas nossas mãos, né? E aí, o que especificamente na Acreditas, o que eu encontrei, né? Dado esse contexto todo, eu encontrei uma área de pessoas que estava muito especializada, assim, com quantidade de áreas, com quantidade de pessoas, né, uma atuação muito segregada. Então, hoje a gente está falando, eu tenho um time de Learn and Development, que a gente chama, que é a parte de academia corporativa e desenvolvimento organizacional. Eu tenho um time que é o time de People Partners, né, que é o Business Partners, aí depende da empresa. Tem o time de Talent Acquisition, né, que é a parte de recrutamento, Employer Branding, recrutamento e comunicação interna, então tem esse time todo. Eu tenho um time de People Analytics, né, que é focado em dados, em gerar dados e estruturar dados. Eu tenho um time de operações, que é quem aguenta o tranco, né, de rodar folha, férias, afastamentos, 13º, blá, 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 blá. Tem um time de wellness, que a gente chama, que eu tenho uma médica do trabalho, né, com uma estrutura de psicólogos e enfermeiros do trabalho, então ali também. Então, eu encontrei várias áreas especialistas, super especialistas, profissionais super competentes, mas muito especialistas, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tinha projeto para tudo quanto é lado, cada um olhando para o seu backlog e olhando para a sua quantidade de coisas a fazer. E, ao mesmo tempo, eu tive que me readequar falando de contratar menos gente. Então, eu cheguei a ter 200 e quase 250 pessoas dentro do time de pessoas. Então, imaginem, né, a cada novo foco, novo projeto, contrata pessoas. Novo foco, novo projeto, contrata gente. Então, quanto mais você vai contratando gente, menos você consegue olhar para tudo isso, né? E aí a gente está num cenário em que a gente vai só repondo as pessoas que são chave, não contratamos, isso não é só para a minha área, a gente não está contratando em larga escala em nenhuma área, e a gente tem uma necessidade de revisitar os papéis, para entender esses papéis, revisitar job description, entender os nossos processos internos, movimentação interna, retenção. Então, isso, né? Eu peguei o finalzinho aí do que a professora Mônica estava falando, então, esse ciclo aí, né, de como é que a gente olha para tudo isso no dia a dia,
assim, é doído, né? Então é doído no dia a dia e toda vez que a gente olha para esses processos precisam dar uma mudada. Bom, eu trouxe um pouquinho, né, de informações aqui sobre o nosso case. A gente chama de Academy dentro da Acreditas, então é a nossa universidade corporativa, a gente chama de academia corporativa, para dar um pouquinho de cor para vocês aí no que é possível e no que a gente fez dentro deste contexto. Então, o grande foco aqui desse case é a gente falar de como é que estava isso, né? Lembra que eu falei que eu tinha um monte de Ferrari, eu tenho um monte de Ferrari. Então, aqui a gente está falando basicamente de ter, né, uma das melhores ferramentas, se não a melhor ferramenta para a gente falar de educação corporativa, Degree. A gente está falando, né, de ter uma estruturação com LMS, com tudo que realmente importa, né, para um panorama de academia corporativa. Num cenário em que as empresas têm uma redução de escopo, em que as startups estão pensando em break-even e realmente enxugando seus quadros ou fazendo com que os seus quadros tenham menos pessoas possível, né, repensando tudo isso. Em todo este cenário, eu quero mostrar para vocês como é que a gente transformou, né, a nossa academia corporativa para ser mais eficiente, mesmo com menos pessoas, mesmo com mais, né, pessoas generalistas e nem tanto especialistas. Então, fiquem à vontade aí para questionar, para perguntar, se quiserem aí, ao longo do que eu tenho de dados aí para mostrar para vocês. Bom, em 21, né, falando de 21 para cá, de 2021 para cá, a gente tinha 13 programas rodando dentro dessa estrutura de academia corporativa. Então, o que eram programas? A gente estava falando sobre onboarding, né, das pessoas. Desde o onboarding, a gente tinha toda uma parte de preparação para os times de vendas, preparação para os times de negociação. A gente está falando de uma jornada que a gente tinha toda para a parte de tecnologia. Então, para cada linha de especialidade, né, dentro da empresa, Acreditas tem várias unidades de negócio, então isso exige especializações de negócio, mais trilhas de liderança. Então, primeira liderança, liderança mais sênior. Então, a gente tinha vários programas rodando simultaneamente e várias pessoas engajadas nestes programas dentro da área de pessoas. O que acontece, né? A gente viu que a gente tinha muito produto de aprendizagem, mas a gente tinha baixíssimo engajamento, né? Então, a gente tinha pouco uso na ferramenta, mesmo tendo muito conteúdo, tendo muita coisa. Então, a gente está falando que 72% das nossas trilhas eram produzidas internamente. Então, eu tinha designer instrucional, eu tinha especialista em vídeo. A gente está falando de ter uma estrutura efetivamente montada para que o design de uma universidade corporativa se concretizasse, tá? Então, eu tinha toda essa especialização também e eu produzia internamente essas trilhas digitais, com exceção de tecnologia, que aí a gente tinha parceiros que a gente puxava para dentro da Degree. E a gente tinha um grande programa, que era esse que a gente chama de starters, né, que são as pessoas que estão começando nas suas funções, que tinha 15 grades paralelas, porque a gente já fazia esse desenvolvimento inicial em cada área. Então, em cada área, a gente tinha uma grade de starter, exatamente para a gente poder se condicionar com todas as linhas de negócio, com todas as unidades de negócio. A gente tinha um menu de competência de 50 habilidades, de competências cross. Então, a gente está falando de algo que não é uma hard skill, né? A gente está falando basicamente de uma soft skill, aquilo que todas as áreas e todas as unidades de negócio podiam atuar e desempenhar sobre isso. Então, veja bem, muito conteúdo, muito programa, muita ação. Claro, a gente chegou a ter 4.000 pessoas dentro da estrutura da Acreditas, né? Então a gente precisava ter esta flexibilidade, a gente também precisava ter esta abrangência, porque tudo é muito diferente, né? Então a gente tem linhas de negócio e produtos muito diferentes, mas a gente tinha de tudo muito e mesmo assim a gente não tinha um engajamento tão alto, né? Então o nosso alcance médio em 2021 foi 56%
dos colaboradores da empresa. Então, de novo, né? Então, não foi falta de dinheiro, não foi falta de ter as melhores ferramentas, as melhores pessoas, a melhor forma de fazer, nada disso, né? Mas a gente não conseguiu chegar no alcance que a gente esperava. A gente chegou até um investimento médio de 2,5 milhões ao ano, tá? A gente está falando aí de bastante dinheiro só para a universidade corporativa, então entre ferramental, mais ferramental do que pessoas aqui, porque eu cheguei a ter mais de 50 pessoas dentro dessa estrutura, tá, de universidade corporativa, mas mesmo assim a gente teve de mal, o nosso pico máximo de mal em 2021 foi 40% no Brasil. Tá? A gente também tem unidade na Espanha e unidade no México, e nessa época a gente estava com a Espanha ainda consumindo mais, né, tendo mais gente ativa dentro da estrutura da Degree do que no Brasil. E, curiosamente, a estrutura da Espanha é basicamente tecnologia, né? Então, a gente teve um feedback efetivo no uso, que o pessoal de tecnologia estava consumindo mais, né, das nossas trilhas do que as áreas operacionais, por exemplo, para as quais a gente investia muito mais tempo fazendo efetivamente as trilhas do que para a tecnologia, onde a gente tinha parceiros. Então, para a gente foi um sinal assim bastante estranho, né, que alguma coisa não estava de acordo com aquilo que a gente esperava, dado o investimento financeiro e dado o investimento realmente em tempo de pessoas, dedicação para a construção dessa unidade. Uma coisa que eu pude constatar é que o meu time ele tinha pouca experiência em T&D, né? Então, assim, a gente está falando, de novo, né? Eu tinha um designer instrucional, mas não era uma pessoa que tinha um conhecimento de T&D. Eu tinha uma pessoa específica de metodologia, mas também não tinha muita noção de como fazer, como aplicar. Qual era a nossa grande falha do ponto de vista de engajamento? Qual era a nossa grande falha do ponto de vista de comunicação? Né? Então, algumas coisas que até o reflexo do nosso time trazia para os resultados que a gente estava colhendo ali naquele momento. Então, assim, essas coisas foram dando aqueles sinais de que alguma coisa está errada, sabe? Aquele alerta, assim, né? Aquele sinalzinho amarelo de que tem alguma coisa para a gente parar para pensar. E quando a gente olha, né? Quando eu olhava para o futuro, né? Quando a gente falava assim, putz, como é que vai ser o futuro, né? Dali em diante, 2021 já era aquela coisa de estamos no home office e assim será, vai ser desse jeito, então vamos ver como é que as coisas ficam. E eu não tinha pessoas dentro da estrutura, de novo, né, por ter perfis muito específicos, eu não tinha pessoas preparadas para falar sobre resiliência, para falar sobre tolerância, para falar sobre como é que a gente muda a educação num momento em que nós estamos falando todo mundo pela tela, aí exemplo aqui, está todo mundo com a câmera fechada, não sei o que está acontecendo. Então, assim, no meu time, a gente não tinha as pessoas que tinham skills para lidar com isso, né, e até skill de pelo menos a habilidade de se relacionar nesse mundo virtual. Então, quando a gente olhou para tudo isso, a gente falou, nossa, se o time que cuida, né, de treinamento, de desenvolvimento e que precisa se modelar ou se remodelar para esse momento em que tudo tem que ser à distância, se esse time não tem, imagina os demais. Né? Então, a gente vai precisar, de alguma maneira, fazer uma virada em tudo isso para conseguir conquistar alguma coisa. Aí a gente parou para pensar, a gente falou assim, bom, primeira coisa, vamos estudar o que os outros estão fazendo para saber se a gente está ficando louco ou se o mercado inteiro está desse jeito, né? Então, dado aquele cenário global que a gente já estava entrando em 2021, que a gente passou 2022 inteiro. Então, a gente estava com aquele prenúncio do furacão que viria em termos de 22, a gente já estava com esses resultados bem aquém do esperado, investimento muito alto para um engajamento muito baixo. Eu já estava com uma área, né? Imagina eu chegando em 2021, chegando já com uma visão de tecnologia e pouca visão de RH e ainda vendo essas especificidades e tudo isso acontecendo. Eu falei, bom, vamos estudar o mercado. Quando a gente olhou, né, a gente falou assim, o que a gente quer saber do mercado? Primeira coisa, a gente falou assim, vamos ver empresas parecidas com a gente, ou startups, ou segmento financeiro, ou empresas que têm o mesmo tamanho que a gente.
vamos escolher alguns recortes que possam trazer empresas parecidas e vamos escolher alguns grandes aspectos que a gente vai estudar. E aí a gente listou essa sequência aqui de aspectos, né, de coisas que a gente queria saber, que a gente queria investigar, inclusive sobre a plataforma, porque a gente falou assim, a gente gasta um caminhão de dinheiro em cima dessa ferramenta, será que o problema é a ferramenta? Não pode ser, né? Porque é uma Ferrari. Todo mundo quer ter uma Ferrari. A gente tem a Ferrari e não é possível que a gente está desconfiando que a Ferrari possa ser um grande problema. E no final das contas, a gente acabou olhando para umas 10 empresas. Né? Então, para umas 10 empresas, de novo, com nuances completamente diferentes, mas que pudessem traduzir alguma semelhança para a gente. E isso só fez reforçar que o nosso modelo era um modelo bastante interessante, alicerçado em boas ferramentas, alicerçado em profissionais competentes que tinham especificidade, mas a gente percebeu que a gente estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, que era impossível a gente ser bem sucedido em tudo que a gente estava fazendo. A gente viu que a gente não tinha uma comunicação adequada sobre o próprio uso, né, da ferramenta, a forma como você se relaciona com a ferramenta. Então, a comunicação interna também era algo que não estava funcionando direito para que as pessoas entendessem o resultado daquilo. E a gente começou a revisitar todos os nossos números. Então, a gente começou a olhar para tudo aquilo que a gente fazia, tudo aquilo que a gente conquistava mês a mês. Então, assim, por que eu estou com um mal tão baixo neste mês? Então, quais são as ações que a gente vai fazer para o mês que vem? Qual é a nossa meta de mal? A gente começou a olhar para os nossos números com uma dinâmica muito mais apurada e a gente começou a ouvir mais as pessoas, né? Ouvir as pessoas que eram os principais stakeholders, aí, os principais usuários. Mas mesmo assim a gente falou assim, puxa, precisamos entender o que é o nosso foco, a gente precisa entender aonde a gente vai atuar e a gente precisa entender efetivamente o que vai transformar esse momento para que a gente tenha sucesso efetivamente, dado, né, o investimento que a gente tem, dado o tamanho de área que a gente tem. E a gente saiu de 13 grandes programas, 15 grades simultâneas de starters, a gente saiu desses grandes números e a gente falou assim, a partir de agora a gente só atua em 3 grandes frentes. Ou a gente vai atuar com desenvolvimento de liderança, ou a gente vai atuar no que a gente chamou de rampagem de conhecimento técnico, que são realmente assim, como é que a gente torna pessoas que estão chegando na empresa mais produtivas rapidamente, para elas entrarem no nível de produtividade alta, ou a gente está falando de estrutura de desenvolvimento contínuo, que aí é link com avaliação de performance e tudo mais. Então a gente falou, só tem esses 3 temas para a gente trabalhar, qualquer outra coisa vai cair em termos de prioridade, e a gente precisa entender muito melhor como é que a gente coloca as ferramentas e as estruturas que a gente tem a serviço desses 3 pilares, como é que esses 3 pilares vão reverberar do ponto de vista de engajamento, né, de pessoas. Então, era essa a grande constatação e a grande transformação que a gente decidiu fazer nesse momento, né? Então, a gente sabia que conteúdo a gente tinha, a gente não precisava criar mais muita coisa, a gente precisava saber comunicar melhor e a gente precisava focar. Então, eu quero, com desenvolvimento de liderança, atuar em quais trilhas, atuar para quais áreas e que tipo de resultado eu espero. A gente começou a questionar muito que resultado eu quero ver na execução daquela área que eu estou potencializando através de um treinamento, por exemplo, ou que eu estou potencializando através de um desenvolvimento específico para me dar um resultado específico dentro da performance da área. Com essa redefinição, né, a primeira reação, né, das pessoas dentro da Creditas foi assim, minha Nossa Senhora, como assim vocês vão deixar tudo cair? Falei, olha que engraçado, enquanto a gente está mantendo lá, ninguém usa. A hora que você fala que você não vai mais fazer, a galera entra e pira. Não, mas como assim? Falei, não, gente, é isso, nós vamos simplesmente tomar essa decisão, até porque, lembra que eu falei lá no contexto inicial, a gente precisava pensar em ser mais eficiente, em ter menos pessoas. Lembra que eu falei que eu tinha 250 pessoas na minha área? Né? Então, assim, a gente está falando de algo gigantesco e que a gente precisava ser muito mais consistente nas nossas entregas e muito mais conciso no tamanho da área.
Bom, dado esses grandes 3 temas em que a gente focou, a gente revisitou ferramental, a gente revisitou como fazer isso com as áreas, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, a gente começou a entender o que a gente tem de expectativa em cima dos nossos líderes. Então, como é que a gente traduz o que é esperado de uma liderança dentro da Acreditas, né? O que a gente tem de pacto, né? Então, minimamente você tem lá os seus princípios de liderança e esses princípios são aquilo que eu vou cobrar você, né, por fazer, aquilo que eu vou cobrar você em termos de comportamento, em termos de estrutura de desenvolvimento, que não é só hard skill. E, além disso, em cima das tuas entregas, né? Quando a gente fala de desenvolvimento contínuo, a partir desta definição, a gente simplesmente jogou fora o nosso processo de avaliação de desempenho, construiu um novo. Então, no meio de todo esse caos, reduzindo a quantidade de pessoas, sabendo toda essa dificuldade que a gente tinha fora, a necessidade de reduzir pessoas, ser mais eficiente, mostrar mais eficiência, decidimos jogar fora o processo de avaliação de desempenho e construir um novo. Isso inclui jogar a ferramenta fora, jogar o processo fora, jogar a periodicidade fora e realmente fazer tudo do zero, né? Falando alto desse jeito, assim, parece meio loucura, né? Mas deu certo, tá, gente? Então, assim, só para falar que é um case que deu certo, a gente conseguiu fazer tudo isso. E do ponto de vista de academia corporativa, a gente foi reduzindo a quantidade de pessoas. Hoje eu tenho 7 pessoas que trabalham na academia corporativa, então eu saí de mais de 50 para 7 pessoas. E a gente, em 2022, né, com esse foco de atuação, a gente saiu de 56%, passou para 63% de alcance médio, e no primeiro semestre desse ano a gente bateu 70% de alcance, que era uma coisa que a gente antes não tinha. A gente conseguiu reduzir em 40% o nosso investimento médio por ano, tá? E a gente conseguiu melhorar o nosso mal. Então, alguns grandes números que eu trouxe aqui, só para ver que linkado com a gente usar bem o dinheiro, ter as pessoas certas com o skill que a gente precisava, né? Então, o skill em metodologia, o skill em T&D, o skill em DO, a gente juntou, né? Então, a gente fez uma unificação entre os perfis de T&D e DO. Hoje, esse time, ele trabalha todo junto. Então, é o time que cuida da academia corporativa e que cuida de toda a parte de avaliação de performance mesmo, né? Então, gestão de desempenho aí é um time só que faz isso, com profissionais ali dentro que trocam muito forte. Mas a gente conseguiu reduzir o time de pessoas, a gente conseguiu alavancar, né, o uso do ferramental, o uso da Degree, o uso que a gente tem, né, dos nossos parceiros aí com ferramentas para tecnologia, e a gente conseguiu subir o mal e reduzir o investimento. Então, assim, para mim é um grande case de que, claro, né, assim, a gente teve que aprender a nadar rapidamente, né, então a gente foi jogado meio que nessa situação. Olha, tá aí, o cenário é esse, meio que se vira, vê se você tem que vender sua Ferrari e andar de Fusca, mas anda para frente, não fica parado. E a gente conseguiu andar para frente. E ainda assim, a gente continua com a Degree, então a gente ainda tem a Ferrari, a gente ainda tem as melhores ferramentas, mas a gente usa muito melhor, a gente tem hoje, né, acho que uma capacidade de interação muito mais assertiva com todo o conteúdo que a gente coloca lá, e a gente conseguiu renegociar coisas que não eram tão importantes. Então, a gente conseguiu nisso ir reduzindo o nosso custo médio anual. Tá? E o mais importante, né, com mais engajamento. Então, a gente conseguiu trazer mais engajamento para os conteúdos que são conteúdos ainda distribuídos em unidades de negócio, mas são conteúdos que estão bem específicos. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, eu tenho desenvolvimento de primeira liderança, de liderança intermediária, de liderança sênior, mas eu tenho o atendimento a cada unidade de negócio muito diferente, né? Chegou num tempo em que Acreditas tinha uma parte de compra e venda de carros usados. Só para vocês saberem, Acreditas é uma fintech, né? Então, a gente está falando de uma fintech que fala de empréstimo de dinheiro
e a gente chegou a ter uma unidade de negócio de compra e venda de carro. Então, a gente contratava e desenvolvia mecânico, funileiro, né? Então, assim, olha a diversidade de perfis que a gente tinha para fazer esse tipo de análise e esse tipo de engajamento. Por isso que eu coloquei a comunicação como sendo um ponto bastante importante ali, de atuação, porque foi realmente um fator decisor aí para que a gente tivesse algum resultado mais de sucesso dentro desse caso, tá? Eu trouxe em grandes linhas Karen, só posso aqui. só Oi, perguntar, falando claro. em relação a isso, porque o que me chamou a atenção quando falou do baixo engajamento, eu queria entender assim, se vocês chegaram a ter alguma pesquisa, algo para entender até por que do baixo engajamento, né? Porque hoje na empresa a gente tem uma universidade corporativa também, e hoje a minha dificuldade é ter tempo para fazer mesmo os Uhum. cursos. Tem uma trilha muito bacana, tem umas coisas bem legal, mas eu não tenho tempo para fazer. E aí a pergunta até seria isso, se vocês chegaram nesse nível de entender com os colaboradores por que do baixo, né? Porque eu vi que foi desenvolvido várias coisas, né? Mas aí eu não sei se Sim. chegaram lá exatamente nos colaboradores para entender essa deficiência. Não, a gente foi sim, viu, Érica? A gente foi até por áreas, né? A gente foi fatiando o problema, que eu falei, como a gente tem áreas muito específicas e unidades de negócio que são muito transversais na companhia, a gente foi dentro de cada área para tentar entender um pouco mais. Mas assim, acho que 95% das pessoas responderam exatamente isso, eu não tenho tempo para fazer. Tem muita coisa lá, gostaria de consumir, mas, pô, meu trabalho me tira toda a atenção. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tinha um horário, acho que era quinzenal, e a gente deixava, tipo assim, das 11 ao meio-dia, que a gente chamava de Boost Connection, onde a gente colocava alguns profissionais mais experientes ou que a gente tratava algum tema que era para conectar lideranças. E nesse horário de Boost Connection, o que a gente fazia? A gente pedia para que nenhuma liderança marcasse reunião, para que as pessoas tivessem disponibilidade para poder ir, simplesmente para ir nesse dia e conseguir, pelo menos, escutar. A gente está falando de algo que é, né, é um tipo de conhecimento, é um tipo de treinamento que é passivo. Você vai lá por osmose e escuta, né? Você não está fazendo nada ativo. E a gente percebeu, uma das coisas que a gente percebeu é que, assim, muitas áreas não respeitavam esse período e marcavam reunião. Se você falasse com as lideranças intermediárias ali, eles falavam assim, nossa, não dá para eu ir porque eu tenho, nossa, eu gostaria muito de ir, mas não dá para ir porque eu tenho reunião, porque meu líder marcou uma reunião no horário. Então, por isso que nas comunicações a gente começou a fazer essa análise com os times e começou a fazer essa análise também de como é que a gente estava separando tempo para as pessoas fazerem isso dentro da jornada delas, para que a gente pudesse comunicar melhor com as lideranças top-down. Então, a gente pegou o engajamento, né, de todos os executivos da empresa, o nosso CEO, todos os nossos VPs. Galera, é o seguinte, agora vocês vão passar essa mensagem para baixo de que é importante separar esse horário. A gente tem, por exemplo, o nosso ciclo de performance review aqui, né, de toda avaliação de desempenho é trimestral agora. Então, a cada 3 meses a gente faz um ciclo e a gente tem um engajamento. A gente pegou agora, a gente fez o mês passado, então agora a gente acabou de medir, a gente teve 82% de engajamento no Performance Review. Então, a gente está falando de um engajamento que aumentou depois que a gente atuou dessa forma, depois que a gente atuou muito de conscientizar as lideranças mais sêniores que eles tinham que passar isso para os seus times para que todo mundo pudesse ter a mesma oportunidade, para que todo mundo pudesse efetivamente ter o seu tempo, né, dentro da sua jornada de trabalho para esse tipo de coisa acontecer. E não pense você, Erika, que a gente está folgado, porque assim, tanto quanto qualquer outra empresa, a gente está super assoberbado com metas, com entregas, com menos pessoas, tendo que entregar mais coisa, mas é muito de ajuste, porque eu acho que isso está muito na cultura, né? Se a gente valoriza na cultura da empresa a evolução e o desenvolvimento dos profissionais, você vai achar um jeito de fazer. Se os executivos mais sêniores eles estão compromissados com isso, você vai achar uma forma de fazer. Nem que seja isso, puta, é 1 hora a cada 15 dias, não vai doer para ninguém ali, a gente vai separar esse horário e vai dar certo, né?
E a gente começou a achar também outras formas de consumir conteúdos. A gente gamificou muita coisa, a gente criou uma outra estrutura dentro da Degree que também fez com que ficasse mais leve. Por exemplo, a gente tem muito treinamento obrigatório, né? Então, a gente tem muita regulamentação, a gente tem regulamentação do Banco Central, a gente tem toda a parte de PLD, a gente tem, né, uma série de coisas que a gente tem que fazer em cima de regulatório. E a gente mudou a forma de fazer isso, porque isso tem que fazer anual, todo mundo tem que fazer anual isso. Então, como é que você cria tempo para as pessoas? Agilizando e deixando coisas mais profundas. Então, a gente adotou as pílulas de conhecimento. A história de pílulas de conhecimento a gente começou a adotar. A gente tem canais no Slack em que a gente vai soltando isso. A gente criou uma intranet em que a gente vai mudando, né, a forma de ter acesso a tudo que a gente tem ali. Então, a gente criou formas de falar mais sobre isso sem que isso seja uma coisa obrigatória. Então, fazendo com que as pessoas se interessem. Então, eu atribuo a isso, né, o crescimento do mal, por exemplo, porque o mal, para mim, é a melhor taxa de que as pessoas estão gostando de fazer aquilo, né? O alcance a gente consegue medir uma vez, mas o mal, ele efetivamente traduz a eficiência daquilo que você tem nas mãos. Certo? Bom, Muito acho que obrigada. esse é o grande, imagina, esse é o grande case que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu tenho algumas outras coisas aqui, mas só em Professora. passagem aqui. Oi. Diga. Eu quero Diga, fazer não é nem exatamente uma pergunta, porque você acabou Aham. respondendo na resposta que você deu para a Érica, né? Eu já vivi exatamente o que você viveu, o que você está vivendo, né, ainda, né? Você está aí em duas empresas, né? Eu fui executiva de RH de duas empresas e a gente chega e o primeiro problema é desenvolvimento mesmo, e é uma sensação de desperdício, né? Uhum. Estamos, então, a empresa era Embratel, né? E uma filiada Globo, né? As duas empresas. Eu era diretora da Star One, que é a empresa de tecnologia de satélite da Embratel, mas eu era responsável matricialmente pela Academia de Liderança da Embratel. Programas incríveis, tudo muito maravilhoso. E a pergunta que eu ia te fazer é: quando você resolveu pegar e fazer a coisa funcionar, né, e ter realmente o resultado que você esperava, que era o maior engajamento e tal, e principalmente o desenvolvimento, né, das pessoas e aplicar Claro. aquele desenvolvimento, né, no dia a dia, eu ia te perguntar sobre essa parceria com gestores, né? Mas aí você já me respondeu, porque teve uma hora que teve que ser top-down mesmo, você começou a, né, a sensibilizar os de cima para que, pelo menos, essa hora aí de 15 dias fosse cumprida, né? Na Embratel, eu coloquei isso em contrato de desempenho. Então, antes de cada ciclo, a gente fazia o ciclo lá anual, depois passou para semestral e tal. Cada ciclo de avaliação, a gente fazia o contrato de desempenho dos gestores, né? Tinha uma linha de trilha do conhecimento lá que ele tinha que incentivar e colocar a equipe dele para fazer os treinamentos, fossem eles obrigatórios ou não, porque a gente, como trabalhava com satélite, também tem muita coisa de regulatório, né? Uhum. Então, Não, eu acho que fale. sempre são saídas, Mônica, são as saídas que a gente Não tem. tem Ou a gente jeito, né? envolve a liderança, ou a gente acaba colocando isso como sendo uma atribuição, né? Que você consegue ou não validar em metas, porque uma coisa que eu percebo, né, você está falando de Embratel, uma coisa que eu percebo, e aí estando no meio de startups elas têm muito mais dificuldade de tangibilizar metas, que não seja a área de vendas, que não seja a área de atendimento, que não seja a área de cobrança, esse tipo de coisa. Você pega uma área de FP&A, você pega uma área mesmo de pessoas, você pega uma área mesmo de marketing, você consegue tangibilizar muito. Se a gente fala do nosso eixo X, né, quando a gente está falando de Ninebox, aí, eixo X, entregas e tudo mais, muitas dessas áreas, elas têm dificuldade de tangibilizar, de falar sobre aquilo que se espera que você entregue, né? E aí depende de como cada um trata, né, a sua questão de desenvolvimento de competência e tudo mais, mas
como é que a gente cobra isso, né? Como é que a gente fala sobre desenvolvimento de pessoas com gestores? Então, eu acho que essa comunicação, ela é uma comunicação muito falha nas empresas. Por isso que a gente fala que se você não sabe o que você está esperando do outro, qualquer coisa, qualquer resultado é válido, né? Então, se você não fala da sua expectativa sobre um líder, o que você vai cobrar de uma liderança? Se você não fala sobre o que é esperado que um líder cobre em termos de desenvolvimento, se o líder ele não para e não faz um mapa de desenvolvimento com o seu liderado, como é que você perpetua, né? Como é que você dissemina essa questão de desenvolvimento contínuo? Não tem. Como é que você fala de ter times de engajamento de alta performance? Você não consegue. Então, eu acho que isso é uma mudança cultural, sim, e é uma mudança que tem que ter o engajamento da liderança mais sênior da empresa, porque se a liderança mais sênior da empresa ela entende o valor disso, ela entende que isso potencializa o resultado, e aí a gente está falando de um resultado operacional das áreas, né? Se eu tenho melhores times mais engajados, times que têm uma capacidade, né, de ter essa fidelização, de ter esse comprometimento, de ter essa vontade de estar na empresa, é a palavra da moda, né, que é o grit alto e tudo mais. Então, assim, se eu consigo fazer tudo isso e eu consigo fazer com que as pessoas queiram se desenvolver, eu vou ter times de alta performance. E se eu tiver times de alta performance, eu tenho times que entregam mais. Então, quanto mais a empresa compra isso, mais ela perpetua isso na sua cultura e nos seus processos de gestão. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar, porque muitas vezes a gente bate na tecla do treinamento, a gente bate na tecla que tem que ter o mapa, ou que tem que ter o processo de avaliação de desempenho. Né? Quando eu acho que a gente, né, especialmente quando fala de RH, a gente tem que bater desse lado, né? Olha só, você quer aumentar a produtividade do time? Então vamos fazer com que esse time seja um time de alta performance. O que compõe esse time de alta performance? A gente está falando de pessoas engajadas, pessoas que tenham realmente uma energia positiva para trabalhar aqui, pessoas que tenham conhecimento, flexibilidade cognitiva, adaptabilidade. Então é esse conjunto de coisas aqui que me leva a um time de alto desempenho e que, portanto, me leva a um resultado diferente na empresa. Cara, muda totalmente o jogo. Eu acho que muda a forma como as pessoas param para escutar a respeito de treinamento, a respeito de desenvolvimento, a respeito de entrega. A gente está falando do negócio. Por isso que eu falei no começo que é muito de o contexto no qual a gente está falando de um RH que esteja a serviço do negócio. E não é só a serviço do negócio através das pessoas, mas sendo interlocutor do negócio. Quanto mais a gente é interlocutor do negócio, mais fácil é a nossa vida em termos de ter processos de gestão que façam com que as pessoas consigam efetivamente desempenhar bem os seus papéis. E eu acho que essa mudança, assim, eu sinto, né, participando de eventos de RH e tudo mais, essa mudança não é uma mudança de mentalidade fácil para as pessoas que são tradicionalmente de RH. Isso é uma coisa que eu sinto, assim, quando eu vou em evento e eu vejo, assim, algumas palestras, algumas coisas, eu vejo mais, eu vejo, às vezes eu fui num evento tem pouco tempo, eu falei assim, gente, parece que eu estou vendo uma coisa meio anos 90, sabe, assim, nas palestras, porque a gente precisa se reinventar, a gente precisa falar de negócio para ter o resultado, a gente precisa falar do resultado da empresa e saber ler o P&L junto com a empresa. Então, eu vejo muitos RHs ainda muito engessados nos processos muito de RH. E isso não vai fazer a gente conseguir transformar, não vai conseguir fazer a gente chegar onde a gente precisa do ponto de vista de resultado. Até por isso que eu trouxe um outro case que eu trouxe aqui, é o de People Analytics, né? Que a gente tinha só controle manual em planilha, que eu acho que isso é a principal ferramenta de qualquer RH, né? Você tem um monte de controle de planilha, um monte de controle manual e tudo mais. E a gente acabou criando um lake de dados, né? Então, assim, hoje quando você fala de ter uma concentração de informações de pessoas e uma concentração de informações de pessoas que passam a ser o ponto único de verdade da empresa e sobre o qual você consegue cruzar dados,
faz com que você comece a criar modelos, né? Então, assim, quando a gente fala de modelos hoje a gente tem modelo preditivo, por exemplo, de quem são as pessoas chaves da empresa. Essa figura aqui é porque é só para ilustrar um pedaço de um dos modelos preditivos que a gente tem, que é um modelo preditivo a respeito de influência, né? Então, assim, quando eu falo que uma pessoa é uma pessoa chave dentro de uma área, uma pessoa chave para a organização, para uma unidade de negócio, seja o que for, eu tenho componentes disso, e uma das componentes é influência. E como é que eu pego influência? Pela forma como ela se comunica. Ela se comunica mais com quantas pessoas dentro e fora da área, com que intensidade ela se comunica, se essa comunicação é por e-mail, por Slack. Então, a gente consegue mapear tudo isso e imputar isso dentro de um modelo preditivo. Isso me ajuda muito com retenção, por exemplo. Então, quando eu falo de um processo de retenção, eu falo assim, essa pessoa é uma pessoa chave. E aí a pessoa chave, por isso que eu falei, a gente elencou alguns critérios, e dentro desses critérios eu tenho um algoritmo preditivo que me fala assim, essa pessoa é e continuará sendo, porque ela tem uma capacidade de influência, ela tem uma resposta, ela tem um resultado, ela tem uma série de coisas ali que indicam que ela é uma pessoa chave para a companhia. Então, é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, para processo de retenção, ela tem que ser retida, a gente tem que conseguir chegar num acordo com ela para que ela continue com a gente. Então, assim, isso também eu acho que é uma grande transformação e eu acho que é uma grande conquista, né? Sair do zero para ir para um lugar onde a gente começa a ter modelos preditivos dentro do RH. Isso também acho que um fator bastante importante quando a gente fala de resultados, né, de cruzamento de informações e, de novo, né, o que eu estava falando, de estar a serviço do negócio. Quanto mais a gente tem essa capacidade de estar a serviço do negócio, mais voz ativa a gente tem dentro da companhia e mais a gente tem peso para a companhia. Então, isso daqui é um dos grandes exemplos que a gente tem, né, de um case de sucesso, de algo que, assim, mudou o jogo, né? Então, assim, mudou o jogo. Então, hoje, por exemplo, toda a projeção de contratações, né, a projeção de FTS, todas as projeções financeiras em cima de contratações, desligamentos, todo o rateio que é feito entre as unidades de negócio, que é uma parte contábil, é tudo eu que faço. Tudo dentro da minha estrutura, né? E dentro da minha estrutura, essas informações, apesar de financeiras, estão dentro desse lake e isso é uma informação única de verdade dentro da companhia. Isso é usado pelas áreas de FP&A, de contabilidade, de controladoria, para depois junção dos dados no P&L. Então, assim, acho que a gente tem esses pontos de evolução, por isso que eu falei, quanto mais a gente se coloca a serviço do negócio, mais o negócio confia, né, e atribui, eu acho que esse tipo de visão e de situação para a área de RH. Eu coloquei aqui só um outro case também que a gente criou, né? Acho que a gente criou não, né? Muita pretensão minha, mas a gente introduziu o conceito de employee experience para a parte de recrutamento também, porque a gente não tinha, a gente olhava para o recrutamento e de novo a gente tinha uma outra Ferrari na mão aí, que era o Greenhouse, que não conversava com nada. Então a gente tinha um processo todo dentro ali da ferramenta e tudo que a gente ia fazer, a gente tinha que fazer manual, exportar, copiar e colar, era uma coisa absurda. E aí a gente criou esse ciclo, né, onde a gente integrou, né, toda a parte de onboarding, a parte de liderança e toda a parte que a gente tinha de perspectivas desde o momento da contratação. Então isso já começava a dar input para o onboarding, input para a área, para onde essa pessoa ia, e como é que a gente fazia todo o trâmite, né, do back-office de documentos, de informações e tudo mais, tudo dentro de um único ciclo, né, e também com automações, e fazendo com que efetivamente a gente tivesse mais conhecimento de todo esse processo e como é que a gente acompanhava essa pessoa ao longo de cada uma dessas etapas. Então, a gente conseguiu ter uma produtividade por recrutador quase 50% maior de um ano para o outro, né? Então, isso estou falando tanto em áreas de tecnologia, né? Produto, engenharia, design, data e tudo mais. Estou falando em áreas como vendas, áreas mais operacionais, vendas, negociação, crédito,
Áreas mais específicas, FP&A, né? A gente está falando de áreas mais diretivas. A gente começou a cumprir muito mais os SLAs, porque a gente dava projeção de fechamento de vaga e não conseguia. Então, a gente começou a fazer um cumprimento de pelo menos 80% dos SLAs que a gente tinha em todas as áreas, isso média geral. A gente aumentou a nossa conversão em ofertas, né? Que não ficava aquela coisa, você faz uma oferta, a pessoa vai ver, declina, passa 1 ou 2 semanas e ela desiste do processo e tudo mais. E a gente criou um processo para garantia de qualidade. Dentro desse link do Employee Experience, a gente criou, né, desde a contratação da pessoa até o final dos 90 dias, a gente tinha um check de qualidade sobre o processo, sobre o recrutador, sobre a qualidade da pessoa e como é que essa pessoa desempenhou no onboarding dela, né, nos primeiros 90 dias. Então, a gente criou todo esse processo e a gente conseguiu manter uma nota média 9 aí para o nosso engajamento, né, do momento do hunting até o fechamento dos 90 dias com o líder da pessoa contratada. Bom, tentei trazer um monte de dados, informações e coisas aí a respeito de grandes projetos, grandes links, grandes coisas que a gente fez, que a gente conseguiu entregar, né? Eu considero que 12 meses aí, 12, 18 meses é um espaço de tempo razoável para a gente ver resultado na prática, né? Então, esses grandes números estão falando dessa série temporal aí. E espero que tenha dado alguma luz para vocês em algumas coisas aí. Fiquem à vontade também para perguntar agora ou depois, tá? Tem o meu contato aí, fiquem muito à vontade para fazer qualquer questionamento.